E como eu prometi na minha resenha do Zenfone 3, hoje a gente começa a destrinchar todos os modos da câmera desse celular. A gente vai falar da câmera frontal, da super resolução, de várias coisas, só que hoje eu resolvi começar pela pergunta que mais surgiu desde a minha resenha, que é o modo manual. Como é que usa, para que configura aquele monte de coisa, para que serve tudo aquilo, o que eu faço? O modo manual da câmera do Zenfone 3, deixa eu te explicar que, se você realmente entende o que é a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO, você consegue configurar o modo manual de qualquer câmera, qualquer celular que você tenha na mão. Eu não vou conseguir fazer tudo isso nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Para sua sorte, já tem aqui no canal um vídeo sobre a velocidade do obturador, o ISO e a abertura do diafragma, ou seja, eu já falei sobre os 3 pilares da exposição que vão te ajudar a aprender o que é modo manual. Então eu sugiro que além desse vídeo aqui sobre o Zenfone 3, você assista esses 3 vídeos, eu vou deixar o link deles aí embaixo na descrição, para você realmente aprender como é que usa o modo manual, e você consegue usar o modo manual de qualquer câmera, qualquer celular que você tenha em mãos. Mas antes de eu te explicar para que serve o modo manual da câmera do Zenfone 3 e como é que usa tudo aquilo, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, a gente vai falar muito sobre o Zenfone 3 ainda, tá? Eu tô fazendo vídeo sobre todas as funções da câmera, uma por uma, então assim, vai ter muito vídeo nos próximos dias, também tem amanhã já, depois de amanhã, enfim, a gente falar de todas as funções. Não esquece que tem um monte de vídeo aqui no canal também que te ajuda sobre fotografia do celular, dica de aplicativo, um monte de coisa que vai te ajudar. Então agora a gente vai ver um pouquinho da câmera manual do Zenfone 3. Então, vamos lá. Primeira coisa é você achar o modo manual no menu do seu Zenfone. Eu sei que do Zoom e do 2 e dos anteriores é um pouquinho diferente, do 3 é assim, mas o princípio é o mesmo, tá? Você vai em modo manual e prontinho. Eu vou começar de baixo pra cima aqui no menu pra gente ver cada uma dessas coisas. Primeira coisa é o reset, tá? O que é óbvio. Você mexeu, deu errado, você escureceu a foto inteira, você não sabe o que você tá fazendo. Quer começar de novo? Vai no reset, ele vai voltar para as configurações originais para você tentar outra vez. Próximo item é esse AF. AF é de autofoco. Aqui você vai escolher o foco da sua foto. Normalmente ele vai no automático, ou seja, ele vai escolher o foco para você. Ele vai encontrar o objeto principal, ou o que ele acredita ser o objeto principal da imagem. Apesar de que, como eu falei no outro vídeo, esse foco do Zenfone 3 ele é muito preciso, então é muito provável que ele acerte o foco para você. Porém, se você quiser uma coisa mais específica, você pode mexer nesse foco. Aqui em cima, não sei se dá pra ver bem, acho que dá, tem uma setinha, e nessa setinha você vai mexer, tô um pouco de medo aqui, ó, você pode mexer pra encontrar o foco da sua imagem, você tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, no foco mais perto. Essa florzinha é a florzinha do macro, caso você não tenha muita familiaridade com uma câmera, é o símbolo do macro, ou seja, ele vai focar coisas que estão muito perto. Por exemplo, se eu pegar aqui a Mulher Maravilha, ó, agora que eu botei bem perto, ela tá focada. Por quê? Porque o meu foco tá no macro, ou seja, tá super pertinho. Agora, se eu quiser o foco infinito, ou o foco mais longe possível, que a gente usa para fotos de paisagem, por exemplo, eu posso vir pra cá, mais perto do finalzinho, e ele vai focar mais longe. Vocês podem ver que ele tá focando nas fotos que estão lá atrás de mim. Ou seja, aqui a gente tem o foco, tá? Quanto mais perto da florzinha, aqui embaixo, mais perto do macro, coisas mais perto, ele vai focar. E quanto mais longe, mais para sua direita, aqui a gente está com o celular de lado, aqui mais para sua direita, ele vai focar mais longe, mais infinito, que é o que eu uso para fotos de paisagem, por exemplo. Próximo item, que é esse S, ele é S de Speed, ou seja, velocidade do obturador. Como falei no começo do vídeo, eu sugiro que vocês assistam o vídeo sobre velocidade do obturador para entender direitinho, mas só dando uma explicação bem rápida. Vocês estão vendo aqui, quanto mais para cima eu coloco o número, quanto maior o número, mais escura fica a foto. E quanto menor o número aqui, quanto mais para a esquerda eu venho, mais clara fica a foto. Por quê? A velocidade do obturador te mostra quanto tempo o obturador vai ficar aberto. E quanto mais tempo ele fica aberto, mais luz ele recebe. Só que o que confunde as pessoas é a numeração. Porque ó, 1 por 1000 é 1 segundo dividido por 1000. 1 por 2000 é 1 segundo dividido por 2000. É claro que isso é muito mais rápido do que 1 segundo dividido por 6, sabe? Questão de matemática. Ou seja, quanto menor esse número aqui, mais clara vai ser a minha foto. Quanto maior esse número, mais escura vai ser a minha foto, porque a luz vai entrar por menos tempo. Então, se você quiser arrumar a velocidade do seu obturador manualmente aqui no Zenfone, você tem que lembrar que quanto menor o número, mais clara a sua foto, porque ele vai receber luz por mais tempo. Quanto maior o número aqui, ele vai receber menos luz, porque vai ficar aberto por menos tempo.
Próximo item é o ISO. Também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar todos esses vídeos na descrição para vocês entenderem direitinho. Mas o ISO, a gente usa ele especialmente em lugares com pouca luz. Ele vai te ajudar a iluminar a sua imagem em lugares com pouca luz. E o princípio da numeração é meio que o contrário do princípio do que a gente acabou de falar da velocidade do obturador. Ó, tá vendo? 50, a minha foto ficou completamente escura, você não tá vendo nada. Aí você vai aumentando, no ISO aqui do Zenfone 3 vai até 3200, o que é bastante. A foto está mais clara, ou seja, quanto maior o ISO, maior a luminosidade que vai entrar na sua câmera, ele vai te ajudar com isso. É claro que, gente, no modo manual, para você realmente entender o modo manual, as coisas têm que funcionar em conjunto, tá? A melhor maneira de você entender é entender que o ISO trabalha junto com a velocidade do obturador, que trabalha junto com a abertura do diafragma, etc, etc, etc. Mas para você entender, eu sei que tem muita gente abrindo o modo manual do Zenfone 3 e tá perdido, então eu tô fazendo essas explicações bem rápidas para você entender. Você mexeu no ISO e ficou tudo escuro. Você está num lugar em que você precisa de um ISO mais alto, ou, claro, foi aquilo que a gente falou, vem na velocidade do obturador, aumenta a velocidade. As coisas trabalham em conjunto, tá? Mas aqui, para você entender o ISO, quanto maior o ISO, mais claro vai ficar a sua imagem. Por exemplo, eu tô num lugar que eu tô com iluminação do estúdio, então é tudo diferente. Se eu tô na rua, por exemplo, num dia de sol, eu raramente passo o ISO 100, porque a luminosidade da rua já tá boa o suficiente. Agora, como eu tô num lugar aqui meio fechado com a luz mais ou menos, aí você precisa dar uma mexida na... Como eu mexi no manual aqui, tá passado porque eu mexi no foco. Então lembrem-se que quanto maior o ISO, mais luminosidade. Mas tem que levar em consideração o lugar onde você tá. Penúltimo item, EV, que é compensação de exposição, também conhecido como valor de exposição. O que ele vai regular? A exposição da sua foto. Se você já usou uma câmera, uma Canon, uma Nikon, você já viu essa faixinha com esses números aqui na sua câmera. Então você sabe que isso é o que vai definir se a sua foto está corretamente exposta, se ela está subexposta, ou seja, se ela está escura, ou se ela está super exposta, ou seja, se ela está muito clara. Aqui no Zenfone tem uma coisa legal, principalmente para quem está começando, é que se você, por exemplo, se mexeu no ISO, tá? Você está lá com o ISO 3200, você mexeu na velocidade do obturador, a sua foto está extremamente clara, tá demais aqui. Quando você for mexer no valor da exposição, aí você começa a mexer, ó, ISO é redefinido para automático, ou seja, ele vai te ajudar a arrumar isso aqui, porque senão vai ficar estranho. Então, se você define a compensação da sua imagem, o ISO ou a velocidade do obturador, depende do que você já configurou, vai ser redefinida para automático aqui no Zenfone, para ele poder te ajudar a colocar a exposição correta na sua imagem. O último item da câmera manual do Zenfone 3 pra gente ver é aqui, esse WB, chama balanço de branco. O que a gente quer dizer com balanço de branco? Você já deve ter fotografado em lugares fechados, por exemplo, um lugar com uma lâmpada de tungstênio, ou enfim, um lugar com uma parede colorida, e aí você percebe que a foto não sai da cor exatamente que ela é. O branco, por exemplo, não sai muito branco. Então, o balanço de branco serve para quê? Para ajustar isso. Na verdade, essas luzes, essas cores todas, elas têm números. Por exemplo, a luz do sol está iluminado em torno de 5.200, seria mais ou menos aqui. Isso aqui seria mais ou menos a luz do sol, 5.200. Uma lâmpada de tungstênio, por exemplo, está entre 3 e 3.200, que seria mais ou menos aqui. Você pode perceber que eu estou baixando aqui para o 3 e pouco e a cor da imagem está ficando azul. Por quê? Porque ele está tentando compensar isso aqui. Ou seja, se você está fotografando num lugar em que a luz não é a luz natural ou que por algum motivo a luz está sendo modificada, você pode usar o balanço de branco para ajustar isso. Ou seja, para transformar as coisas que são brancas em de fato branca. Sabe que às vezes a parede é branca, mas por causa da luz ela fica amarela. Então você tem que ajustar isso de alguma forma e é para isso que o balanço de branco serve. E aí temos uma visão geral do modo manual do Zenfone 3. Espero que vocês tenham entendido isso separadamente. Como falei, tem vídeo sobre várias dessas coisas aqui no canal, então eu sugiro que vocês vejam para realmente entender, porque aí vocês conseguem usar qualquer modo manual, seja do Zenfone, seja de uma câmera, enfim. Nos próximos dias falaremos dos outros modos aqui, ó, tem muita coisa pra gente falar. Tem a câmera frontal, eu vou falar da câmera frontal essa semana ainda, tem o embelezamento, tem a super resolução, a gente vai falar de tudo isso com calma, tá? Então, assim, se você já tem um Zenfone 3 na mão, ou tem um 2, ou tem o Zoom, que também tem esse modo manual, comecem a treinar, qualquer dúvida me perguntem, a gente se vê no próximo vídeo falando um pouco mais sobre o Zenfone e os modos da câmera dele. Não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, a gente se vê logo logo, tchau!